Veja, hoje é uma data muito especial, Elul, e a gente tem o privilégio de saber que essa é uma data especial, apesar de que essa data já é especial desde 1698, há algum tempo já, uns 300 anos, um pouquinho mais do que isso, tá? Mas na prática a gente só sabe que essa é uma data especial há menos de 100 anos, ou 940, 40 e pouco, porque nos foi revelado esse segredo, tá? Explico. Elul é a data que nasceu o Baal Shem Tov, e é a data que nasceu 47 anos depois o Alter Rebbe, tá? Então o Baal Shem Tov nasceu no ano que em hebraico forma as iniciais da palavra Naches, 5.458. É o ano do nascimento dele? Do Baal Shem Tov, Naches. É fácil de lembrar, tá? 1600, porque no calendário hebraico seria 5.458, que dá Taf Nun Het ou Naches. Só muda um pouco o jeito de escrever, mas a ideia é essa. Algo como o Baal Shem Tov trouxe Naches para o mundo, tá? E depois, em 1745, ou seja, no ano de Kehot, do ano de Tav Kuf Hei, enfim, 5.505, uma coisa assim. Enfim, vejam bem, não vai cair na prova, então não vou cobrar, tá? Mas a ideia é só saber que tem esse gap, tem essa distância entre o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, tá? A gente só ficou sabendo disso porque o Rebbe anterior revelou isso depois de 1940, quando ele foi para os Estados Unidos. Quando ele literalmente se salvou de guerra na Europa e conseguiu chegar são e salvo, talvez um dos últimos navios que chegou da Europa para os Estados Unidos. Infelizmente, muitos navios foram afundados por os submarinos nazistas, enfim, depois que começou a guerra. Enfim, que segredo é esse? Não se sabia, desde a época do Baal Shem Tov até o Rebbe anterior revelar quando ambos nasceram, por que essa data, desde a época do Baal Shem Tov, era uma data especial. Os Rebbes sempre costumavam fazer algo de especial, algum ensinamento, alguma coisa nesse dia, mas não se sabia por quê. É uma data especial, tá? O Rebbe anterior revelou isso pra gente. E o Rebbe anterior também comentou que essa data é especial porque tem um provérbio entre os Hassidim da velha guarda, os Alter Chassidim. Tem dois provérbios que são parecidos, mas não iguais, que estão relacionados com essa data, tá? O primeiro provérbio é que este dia de Elul, ele traz Leben, ele traz vida para o mês de Elul. O segundo ditado é que Elul, perdão, faltou um detalhe. Este dia de Elul trouxe e traz vida para o mês de Elul. O segundo ditado é Elul dá vida para a avodá, para a maneira de servir a Deus, que está relacionada com Ani Ledodi Vedodi Li, que é formas iniciais de Elul. Se a contagem no calendário judaico é Yud Aleph, Yud Bet, Yud Het, por que aqui se tornou Chai?
É uma metáfora. Sim, claro. Sim, exatamente. A ideia é de que, assim como Nachat, que a gente falou que é a data de nascimento do Baal Shem Tov, oficialmente é Taf Nun Het. Sim. Mas a gente sabe que Taf Nun Het também forma a palavra Nachat. Entendi. Entende? Então, Chai é Yud Het, é 18, mas a gente sabe que 18 também é Chai. Então está embutido essa ideia dentro também do nome, tá? Daí porque ele, de duas formas diferentes, falar sobre a ideia disso dá vida, traz vida, tá? O Rebbe dedica um Farbrengen, uma boa parte de um Farbrengen, para explicar a diferença e o que a gente aprende dessas duas formas de explicar o dia. Então, assim, até onde eu lembro, muito resumidamente, a primeira ideia é a seguinte: você tem datas que são marcantes e você tem conteúdos que são marcantes. Exemplo, quando a gente diz que o dia de Shabbat é um dia especial, então ele é especial por ser o sétimo dia e o sétimo é especial, em geral. O 7 tem algo de especial, tá? Assim, entre parênteses, o que tem de especial no sétimo, por exemplo? A gente... Não, isso já é pelo conteúdo. Eu tô indo só pela data, só pelo dia. 7, tá? Então, 7 se explica que tudo que tem no mundo físico é tridimensional. E uma vez que é tridimensional, tem 6 lados. Isso tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. A altura tem cima e baixo, são os extremos. Largura é direita e esquerda. E volume. Sim, e comprimento, profundidade, seria frente e trás. Então você tem tudo que tem no mundo físico é tridimensional, quer dizer que tem 6 lados. Tá? Antigamente perguntavam quantos lados tem uma bola. Lembra, na escola tinha aquelas pegadinhas. Então, quantos lados tem uma bola? De dentro e de fora. Bom, assim diziam, tá? Mas na verdade tem 6, porque tudo que tem nesse mundo tá incluído dentro desses 6 lados, tá? Então, 6 está relacionado com a ideia do limite do mundo físico. 7 já é o lado espiritual. Então, quando você fala do conteúdo do mundo físico, o que está por trás, o que dá vida para tudo, é o sétimo. É o 7. Tá? Então, Shabbat está ligado com o 7, que é o espiritual dentro do material. Tá? Faz sentido, porque o Shabbat realmente dá vida, dá energia, dá uma espiritualidade para a semana inteira. Tá? Então, você tem aí uma coisa relacionada com o número 7. Tá? Fora isso, você tem o dia do Shabbat, que é o dia que Hashem cessou o trabalho, que é o dia especial que Hashem dá essa energia para a semana inteira, porque é Shabbat, independente dele ser o sétimo. Sim? Ele é um dia que foi marcado com uma coisa diferente. Tá? Então, o Rebbe traz a mesma ideia em relação a Elul. O mês de Elul, como um todo, é um mês especial. Já foi explicado algumas vezes, porque é um mês em que Hashem está mais próximo da gente. Aquela famosa metáfora, a parábola, enfim, a Melech Bassadeh, o rei está no campo, recebendo todo mundo, sorridente. Então, o mês em si já é um mês especial, tá? Dentro desse mês, você tem uma data especial, que é Chai, que só por ser Chai já é especial, porque Chai é vida, tá? Então, por um lado, o que a gente está dizendo é o seguinte: por que a gente pode fazer pode caprichar mais em tudo que a gente faz em relação a Hashem, em relação a mitzvot, em relação aos outros? Porque nesse mês a gente ganha uma força a mais, porque Hashem está mais próximo. A ideia do rei no campo, tá? Então, por um lado, eu recebo uma forcinha lá de cima, mas na prática eu tenho que fazer. A minha parte eu tenho que fazer. Isso não vem pronto, tá? Eu recebo uma ajudinha, um empurrãozinho, mas o trabalho mesmo é a gente que tem que fazer. No dia de Elul, você tem a mais. Além disso, você tem a ideia
de que você ganha uma energia especial neste dia por ser a data de Hailul, ou seja, por ser uma data que está relacionada com o nascimento do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, e eles trouxeram uma energia, eles revelaram uma energia a mais que tem no mundo, que até então não tinha sido revelado. Tá? Então, a ideia do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, sendo os fundadores da Hassidut, ou os divulgadores da Hassidut, é uma ideia muito limitada. Porque quando eu digo Baal Shem Tov fundou a Hassidut, o Alter Rebbe fundou a Hassidut Chabad, não deixa de ser um fato histórico. Mas eu estou limitando o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe a um grupinho pequeno de seguidores, de simpatizantes, enfim. E não é isso que eles vieram trazer para o mundo. Baal Shem Tov veio trazer uma nova luz, uma nova energia, uma nova vida para o mundo inteiro. Obviamente que isso começa com todos os Yehudim, e dali isso se espalha para o resto do mundo. Então, o conceito de Hailul em relação ao Baal Shem Tov, e o Alter Rebbe expandiu isso ainda mais, é uma nova revelação para o mundo inteiro, e não só para um grupo restrito. Então, a Hassidut não é o legado de um pequeno grupo de pessoas que vieram da Ucrânia, ou sei lá de onde, e isso está ligado só com eles. Não. Eu comentei no Fabrengen de ontem que a influência, pelo menos dentro do mundo judaico, tanto do Baal Shem Tov como do Alter Rebbe, é tão grande que a gente não tem noção. A gente não consegue entender até onde essa influência chega. Vou dar um exemplo que eu comentei ontem. Eu acredito que o pessoal aqui já deve ter ouvido falar do Baba Sali. Não. Bom, Baba Sali é um grande Raham, um grande Tzadik, Sfaradi, marroquino, tá? Muitos Faradim em Israel, em outros lugares do mundo, têm uma apreciação muito grande por ele, como uma liderança do mundo oriental, do mundo dos Faradim. Tá? Já faleceu, mas enfim, era uma grande autoridade. O Baba Sali saiu de Marrocos, foi para Israel, e num primeiro momento ele viveu em Yavne, uma cidade em Israel. Muitas pessoas vinham pedir conselhos para ele. Ele era um dos grandes juízes de Marrocos, juiz no sentido de questões de Torá. Ele era realmente uma sumidade em termos de Torá e também em termos de Kabbalah, em termos de uma pessoa que dava brachot para quem precisava, em situações complicadas, difíceis, enfim. E na cidade que ele estava, em Avner, tinha um kollel. Kollel é um grupo de estudos avançados, não relacionado com Hassidim, muito pelo contrário, tem uma certa oposição aos Hassidim, mas enfim, um grupo de grandes estudiosos. E o Rosh Kollel, o reitor dessa instituição, tinha muito interesse em ter uma audiência em particular com Baba Sali. Então ele conseguiu, depois de insistir muito com os secretários dele, enfim, com as pessoas próximas, depois de muito insistir, finalmente Baba Sali aceitou receber essa pessoa numa audiência, apesar da agenda complicadinha dele, muito cheia. E esse Raham, esse rabino, veio falar com Baba Sali, falaram sobre uma série de assuntos e de alguma maneira a conversa chegou ao Baal Shem Tov. Não sei como. E aí quando o Baba Sali mencionou o Baal Shem Tov, este rabino disse, ele não sabia tanto a Torá. O Baba Sali ficou horrorizado, expulsou o cara de sala. Vai embora. Ele sendo rabino, né, não sabia tanta Torá? Não, falando do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov era uma subunidade. Mas assim, como? E aí ele manda chamar o secretário, que tanto insistiu para ele receber esse rabino em audiência. E aí Baba Sali falou, como você me traz uma pessoa e que me faz ter que ouvir
que alguém fala mal do Baal Shem Tov? Se meu nome é Baba Sali, amanhã esse coelho não está mais aqui na cidade. No dia seguinte, um fiscal do Imposto de Renda de Israel foi lá e tirou o coelho de lá. Eles tinham uma dívida fiscal, tinham algum problema, enfim, e saiu da cidade. Quer dizer, Baba Sali, que está no Marrocos, não tem nada a ver com a Ucrânia, não tem nada a ver com a Rússia, mas ele sabia, óbvio, da grandeza, porque o Baal Shem Tov mexeu com tudo que há de Torá, tudo que há de mitzvot, no mundo inteiro, mudou com o Baal Shem Tov, tá? Então, quando o Rebbe anterior menciona que esse dia é um dia especial, primeiro a gente tem a ver com a data do dia, a gente falou sobre isso, tá? Que esse dia, ele traz algo de especial, tá? Ele traz uma vida especial para o mês de Elul, no sentido de que essa energia estava em algum lugar oculta, e o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe trouxeram à tona, revelaram. Isso a gente chama de os segredos da Torá. Os segredos da Torá significa, usando só a ideia de segredos de modo geral, tá? Quando você fala que existe um segredo, significa que tem algo que eu não posso revelar. Segredo pessoal. Tá? Por que eu não posso revelar esse segredo? Porque se eu revelar esse segredo para qualquer um, alguém pode usar isso contra mim. Pode ser mal interpretado. Pode ser mal interpretado, tá? Então, isso me torna vulnerável. Mas eu vou sim revelar um segredo para alguém que é muito íntimo comigo, que eu não tenho medo de que vá usar isso de forma inadequada, ou usar isso contra mim, por qualquer motivo, tá? Por mais que eu me torno mais vulnerável, mas eu não tenho medo de ficar assim diante de alguém que está próximo. Muito pelo contrário, é com essa pessoa que eu consigo, assim, quantos amigos íntimos a gente tem, conta-se nos dedos, tá? E às vezes só de uma mão. Então, assim, não é uma coisa que você compartilha com todo mundo. Esse é o tipo de segredo que eles revelaram. Ou seja, que a gente está mais próximo da gente. É um novo estágio no relacionamento da gente com a Hashem, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia de que esse dia traz Hayut, sorriam, vocês estão sendo fotografados, enfim, traz Hayut, traz uma nova vida, um novo entusiasmo para avodar, para a maneira de servir a Hashem, que é Ani ledodi vedodi li. Ou seja, aqui a gente está falando sobre uma outra coisa. Até aqui a gente falou sobre uma revelação de algo que estava oculto. Agora o que o Rebbe anterior menciona é que, além de revelar o que estava oculto, a data de Elul é uma data onde você recebe a força de criar algo novo. De abranger mais, né? Criar. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Talvez eu não fui muito claro. Não, sem problema. Uma pessoa, quando estuda a Torá, primeiro ela tem que absorver os ensinamentos. Sim. Então, ela tem que ouvir, repetir, até que ela capta. Então, num primeiro momento, essa pessoa vai ser capaz de entender o que o seu mestre, enfim, lhe passou. Depois, ela vai conseguir transmitir isso. E acontece muitas vezes de um mestre ser uma pessoa muito especial, mas às vezes é um aluno que tem a capacidade de explicar isso, de divulgar isso melhor. Então, quando o senhor fala de energia oculta que eles vieram trazer, não só sabedoria, mas também é o que a Hashem pediu para eles fazerem. Exatamente. Ou seja, nós estamos vivendo um novo momento de relacionamento com a Hashem, e a gente precisa saber disso, e a gente precisa usar isso, trabalhar com essa nova ideia, tá? Nessa segunda colocação, ele está acrescentando algo diferente. Está dizendo o seguinte: a gente estuda a Torá, a gente absorve, a gente
divulga, a gente espalha, mas continua sendo a mesma Torá. Ela estava oculta, o mestre ainda não tinha revelado, aí ele revelou, aí agora a gente espalhou, então a gente já está num estágio onde isso se espalhou, se divulgou. O segundo estágio, que é a segunda frase que ele diz, é uma nova vitalidade. Isso dá vida. O que significa isso? Com isso que eu aprendi, eu consigo agora ter novos insights. Novos insights, explico, é o que a gente chama de Hidushei Torah. Interpretação? Eu entendo melhor Exato. e de forma completamente diferente o que eu estudei antes. Entende? Até agora eu entendia tudo. As coisas estavam claras. Mas de repente, uau, eu consegui enxergar uma nova profundidade, uma coisa completamente diferente do que eu tinha entendido antes. Então agora se torna uma espécie de nova Torá, nesse sentido, de que agora eu enxergo outra coisa, completamente diferente. Tá? Eu sei que estou me prolongando, mas eu vou dar só um exemplo para a gente poder um pouquinho entender. A gente ouve sempre, de modo geral, isso é uma coisa que está no Talmud, que está no Midrash, que no dia do Shabbat você ganha uma nova alma, Yeterá, uma alma adicional para desfrutar do Shabbat. Sim? E faz sentido. Quando termina o Shabbat, na Havdalah, você tem Bsamim para compensar essa alma adicional que vai embora. Isso tem sido estudado há anos, há séculos, tá? E faz sentido, realmente Shabbat é um dia diferente. Quando você estuda Hassidut, você descobre que essa alma adicional não caiu do céu. Porque você começa a entender um pouco melhor o que é uma alma. Eu vou resumir, obviamente isso merece é um tema que merece ser estendido, tá? Mas é só para a gente pegar um pouquinho da ideia. Na medida que você estuda um pouco mais Hassidut, o lado mais profundo da Torá, você descobre que você tem 5 níveis da alma. Não apenas uma alma, mas é uma alma que se revela de 5 formas diferentes. Dessas 5 formas diferentes, 3 estão relacionadas com as limitações do corpo, e tem 2 níveis que estão acima da limitação do corpo. E estão ligados. Não são sfirote, isso? Não. Não. São 5 níveis da alma. É outro conceito. Sim. E o que significa isso? Significa que a gente tem várias oportunidades de revelar camadas cada vez mais profundas da alma. Só que para revelar cada uma delas é um trabalho diferente, mais profundo, mais intenso. Muito bem. O que acontece no Shabbat e no Yom Tov? Tá? No Shabbat e no Yom Tov, o 4º nível da alma, que está acima do limite do corpo, se revela de forma mais acessível. Então, na medida em que a gente se esforça em cumprir o Shabbat, essa parte da alma se revela. Então, eu ganho uma alma adicional, mas que já estava dentro de mim. Não caiu do céu. E não foi embora. Ela só se ocultou. Então, é um insight completamente diferente dentro de uma coisa que a gente... não, mas eu já entendi. Tá claro, o Shabbat é diferente. O Shabbat, você tem uma energia a mais. Não, a gente está indo muito mais longe agora. A gente conseguiu captar uma nova ideia dentro daquela velha ideia que a gente já tinha. Tá? Então, essa é a segunda forma de encarar Ha'elu. A gente tem agora a capacidade de descobrir novos insights dentro daquilo que a gente já sabia. Sim? Tá. E vou terminar com uma coisa que eu acredito que já devem... Diga. Se não quiser, esse 4º nível da alma, o senhor sente ela? Eu sinto ela. Boa pergunta. Tomara que sim. Eu não posso dizer que... Sim, eu não. Eu não sei que... Veja bem, deixa eu só dar... Deixa eu dar um exemplo. Tem razão, até um certo ponto, mas tem um detalhe que eu acho que é importante lembrar. O momento do acendimento das velas Shabbat
é um momento que só as mulheres têm. Isso eu faço. Mas E é muito especial. Nenhum homem sabe o que é isso. Entende o que eu estou falando? Mas se a mulher não estiver em casa, o homem pode acender. E ainda assim não vai, Mas é igual. e não vai sentir a mesma coisa. Entende? Então tem coisas que realmente são específicas, especiais, enfim, tá? Sim. Você pode dizer essa da Vanessa Chotra? Você pode dizer quais são? Você falou de dos provérbios. Dos provérbios. Uno é Hayelul. E o segundo provérbio, qual é? É sobre Hayelul também. Hayelul dá uma vida para a Avodá, a maneira de servir a Hashem, de Anile Dodi Vedodi Li. Dessa relação da gente com a Hashem. Vamos lá. De nada. Eu vou só terminar terminar, enfim, a gente pode se estender, mas eu queria fechar com uma ideia que eu acredito que já devem ter comentado. Eu gostaria, achei interessante que sim, mas se ninguém comentou, então deixa eu comentar agora. Quando a gente fala que o rei está no campo, que é basicamente a ideia do mês de Elul, tá? A ideia é de que a gente pode se encontrar com muito mais facilidade com o rei. Então, eu vou dar dois exemplos disso. Um garoto, que a essas alturas do campeonato já deve ser avô ou bisavô, mas enfim, um garoto que morava no bairro do Rebbe, em Crown Heights, na década de 50, 60, era mais fácil ter uma audiência com o Rebbe, e o costume era que quem tinha aniversário, morava no bairro, no seu aniversário judaico, ele tinha direito a ter uma audiência com o Rebbe, particular, enfim. Então, um garoto de 13 anos, fez bar mitzvah, enfim, era uma data especial, ele teve uma audiência com o Rebbe. E o procedimento era, normalmente, com um garoto de bar mitzvah, enfim, o Rebbe perguntava o que ele estava estudando, fazia uma espécie de pequeno questionamento. E foi assim também com esse garoto. O Rebbe perguntou para ele o que você está estudando de Gumará, o que você está estudando na Yeshiva. E o garoto falou, e o Rebbe fez algumas perguntas, ele respondeu, ótimo. Aí o Rebbe perguntou para esse garoto, você está estudando Hassidut? Aí o garoto falou, sim. Ele falou, e o que você está estudando de Hassidut? Aí o garoto falou, estou estudando Likutei Torah. Veja bem, Likutei Torah é um livro bastante complexo de Hassidut. São ensinamentos do Alter Rebbe, mas são bastante profundos. Para um garoto de 13 anos, é uma coisa louvável. Aí o Rebbe falou, puxa, interessante. E como esse garoto teve uma audiência com o Rebbe no mês de Elul, o Rebbe perguntou para ele, e o que você está estudando no Likutei Torah? Ele falou, eu estou estudando aquele famoso Maamar do Alter Rebbe, que explica Anile Dodi Vedodi Li, a famosa parábola de que o rei está no campo, sim, Hashem está próximo da gente. E aí o Rebbe pergunta para o garoto, me diga uma coisa, você já encontrou o rei? Aí o garoto ficou meio, Não, se o rei está no campo, sim. O garoto não soube o que responder. Então o Rebbe disse para ele, toda vez que você fala uma brachá, Baruch atah Hashem, você se encontra com o rei no campo. Óbvio, exatamente. Tá? Não é tão difícil encontrar o rei no campo. Essa é a ideia, tá? Isso, tá. Segunda coisa, Hashem, eu não vou falar o nome de Deus em vão. Você agradece alguma coisa. Só repete comigo, Baruch Hashem. Só um minutinho, repete. Não precisa dizer, estou bem, obrigada, e você. Só um minutinho, repete comigo, Baruch Shem, Shem, Kevod, Malchutó. Tá. Por que isso? Porque quando a gente fala o nome de Deus em vão, porque não pode falar Baruch Atah, por isso que eu estou falando Hashem. Tá? Então, só esclarecer. Aí, para que não seja em vão, eu digo bendito seja ele. Baruch Shem Kevod, que esse nome seja só para não ter pronunciado ele em vão. Basicamente é isso. Muito bem. Segunda coisa é uma reportagem da BBC de Londres. Toda vez que sair alguma coisa, a gente poder
Isso, essa é a ideia. A ideia de poder. Eu já fiz, e agora? Não, agora tem jeito, tudo bem. Tá, é só falar Baruch Shem. Isso, se houver isso. Tá. Então vamos lá. A BBC de Londres divulgou há algum tempo. Quem? Toda vez que te interrompem, o som fica péssimo. Entra microfonia. Eu estou esperando você acabar de falar. Tá conseguindo ouvir agora? Agora sim? Agora eu tô. Ótimo. Toda vez que te interrompe, entra microfonia. Fecha. É porque a conexão também está um pouco instável. Mas tudo bem, tranquilo. Obrigado pela observação. Vamos lá. A BBC de Londres divulgou já há alguns anos atrás uma entrevista com... Pena que o nome me foge agora. Enfim, já é um senhor, tá? Mas esse senhor... Pena que o nome me fugiu. O Rabino Jacobson e outros mencionaram isso a questão de alguns dias atrás. Esse senhor, judeu, enfim, foi parar em Londres por volta de 1938. Como ele foi parar lá? Em 38, eu não me lembro dos detalhes da história, mas eu me lembro que teve alguém, me parece que um repórter americano, posso estar enganado, enfim, que conseguiu organizar uma coisa chamada Kindertransport. O transporte de crianças judias alemãs e de outros países da Europa, logo depois do Kristallnacht, depois da noite de Kristallnacht, quando ficou muito claro que o destino dos Yehudim, dos judeus na Europa, estava em risco. Então, organizaram um transporte de centenas, talvez mais, de milhares de crianças para conseguirem salvá-las do que poderia e realmente acabou acontecendo na Europa. E elas foram levadas para a Inglaterra. A Inglaterra aceitou receber essas crianças num ato de ajuda humanitária, e as crianças foram espalhadas em vilas, em orfanatos, enfim. Teve alguns casos de crianças que foram parar na Austrália, mas isso é uma outra história, tá? Mas na prática salvaram essas crianças. Esse senhor que está contando isso na BBC foi uma dessas crianças que foram salvas. E esse senhor conta que quando ele chegou em Londres, ele chegou num vilarejo perto de Londres, num orfanato, uma coisa assim, nesse vilarejo, ele estava inconsolável. Tinha 11 anos de idade, mas ele não conseguia parar de chorar. Estava com saudades dos pais. E tentaram, as pessoas foram muito gentis, muito atenciosas, mas ninguém conseguia fazer ele parar de chorar. E chegou um ponto onde as pessoas sabiam, coitado, é assim, não tem jeito, ele vai ficar chorando. Até que um dia mencionaram que King George VI, Jorge VI, acho que era o sexto, tá? Pai da Rainha Elizabeth, que acabou de falecer, a segunda, tá? O séquito real, enfim, ia passar por aquele vilarejo, porque ele queria conhecer, ele queria ver as crianças, tá? Ia passar por ali, então a cidade inteira foi um grande alvoroço, enfeitaram as ruas, fizeram toda uma preparação para receber o rei, e obviamente as ruas foram barricadas dos dois lados, para as pessoas poderem observar de longe o rei. E desde o momento em que essa notícia foi divulgada nesse orfanato, o garoto parou de chorar. Bom, ninguém entendeu qual é a relação entre... tá bom, ele parou de chorar, tá bom. A verdade é que ele parou de chorar porque ele tinha um plano secreto, tá? Muito bem. Chegou o rei com uma carruagem, não sei, ou com alguma outra coisa, e foi passando pelas ruas, e estava todo mundo ali, e esse garoto também estava com todo mundo. Quando a carruagem do rei passou perto desse garoto, ele deu um pulo por cima da barricada e foi correndo em direção ao rei.
É óbvio que os guardas da segurança ficaram todos alvoroçados, foram correndo atrás do garoto e conseguiram pegar o garoto, óbvio, antes dele chegar no rei. E o garoto começou a se espernear, enfim, criou-se uma pequena confusão. E nessa confusão, o rei perguntou: que tumulto é esse? Aí falaram para ele: tem um garoto que quer falar com o rei, que absurdo, segurança, não sei o quê. Ele falou: não, chama o garoto aqui, quero falar com ele. Aí, óbvio que deixaram o garoto. Aí o garoto entrou na carruagem, sentou do lado do rei e começou a chorar. Aí o rei perguntou para ele: o que você está chorando? Ele falou: eu estou com muita saudade dos meus pais. Por favor, traz os meus pais para cá. Aí ele falou: como assim? Meus pais estão na Alemanha e eu não vejo eles, eu estou com saudades. Por favor, traz meus pais para cá. Aí o rei, com toda a paciência, explicou para o garoto: nós estamos em guerra, a Alemanha é um país inimigo, eu não tenho como trazer os seus pais da Alemanha. Aí o garoto olha para o rei, para de chorar. Mas você não é rei? Olha para o rei: você não é o rei? Você pode tudo. Aí ele falou: tá bom, me dá o nome dos teus pais, eu vou fazer o que a gente pode, sim, mas não tenha grandes esperanças. Tá. Muito bem, o garoto ficou tranquilo, voltou para o orfanato. Alguns meses depois, a direção do orfanato chama ele na sala da diretoria e ele fala: agora vai vir aquela bronca da bagunça que eu fiz quando o rei estava aqui, mas tudo bem. Eu falei com o rei, pelo menos o que eu queria eu já consegui. Aí chamam ele na sala: se lembra quando o rei passou e você fez aquele tumulto? Eu falei: já sei, tudo bem. E qual é a bronca agora? Tá, ele falou: pois é, abriram a porta e os pais dele entraram. O rei conseguiu trazer os pais dele da Alemanha. Tá. Isso significa que quando o rei está próximo, o rei pode tudo. Aproveita. Essa é a ideia de Elul. Se precisar pular a barricada, pula a barricada. Faz alguma coisa. Mas o rei está ali. É só pedir, é só chegar. Mas tem que fazer um esforço. Entende o que eu quero dizer? É basicamente essa assim, um resumo da ideia de Elul. Bom, Tivav Hatimat Tová, Lishana Tová Umetuká. E vamos agora